Nosso boa noite aos nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs, aqui da terra de Sarandi, também da região. Alegria em estar na Sociedade Espírita Joana de Ângeles e também com os queridos irmãos desta região, agradecendo a cada um em particular, aos amigos de tanta data que a gente já se encontra, que às vezes nos visitam também, né? Obrigado por nos receberem carinhosamente nessa casa e que possamos juntos com Jesus dar um passinho além na nossa existência em cada dia que passamos aqui na casa planetária, suplicando ao Senhor do Universo que possa nos iluminar a todos e que possamos a cada dia que passa também procurar elevar cada vez mais a nossa fé em Deus, a nossa esperança no futuro e a confiança em nossas próprias possibilidades, fazendo com que essas próprias possibilidades nos auxiliem na jornada terrestre, nos ajude a executar aquilo que muitas vezes nós imaginamos que não temos condições. Então confiemos em nós, confiemos em Deus e tenhamos muita esperança no futuro. Vamos falar hoje sobre as distonias mentais. Distonias mentais é uma obra escrita por Jorge Andréa. E ele, então, na visão espírita, ele comenta para nós as distonias mentais. E nós preparamos o trabalho de hoje exatamente baseado nesta obra, Distonias Mentais, e também em outra obra do Jorge Andréa, que é Forças Sexuais da Alma. Jorge Andréa, nós sabemos, ele é um psiquiatra, mora no Rio de Janeiro, psiquiatra espírita, e há 14 anos atrás ele fez um seminário em Porto Alegre, que nós participamos, e lá nós passamos o dia sentado em boas cadeiras, mas às vezes a gente se cansava nas costas e certo se mexia e não parava quieto, e ele com 84 anos de idade, o dia inteiro de pezinho, a coluna retinha, não pegou um pedacinho de papel para falar para nós o dia inteiro. Então este é Jorge Andréa, que nos fala sobre as distonias mentais. E a sua obra tem na capa esta figura. Esta figura é um cérebro humano, onde estão ali os pensamentos do próprio cidadão e muitas vezes incrustados outras ideias, outros pensamentos, outras forças, outras energias variadas, e isto tudo compõe uma mente em desalinho, aquela mente que não tem condição de concentrar-se em algo especificamente, porque a velocidade do seu pensamento é muito grande, é muito rápida. Então é aquela mente que pensa em algo aqui, em algo, em outra coisa, vai pensando e não consegue fixar-se em alguma coisa. Então este cidadão está com a mente em desalinho, ele está sofrendo uma distonia, um problema, uma doença mental. É importante que nós tenhamos a consciência da necessidade de que os nossos pensamentos nós precisamos guiá-los, governá-los, enfim, a fim de que eles não sejam coordenados por pessoas outras ou por espíritos outros, por forças outras, enfim. Como disse um curso que nós temos há muitos anos atrás, Silva Mind Control, que nos fala assim, que nós precisamos cavalgar a nossa mente sob pena de que se nós não cavalgarmos a nossa mente, outros a cavalgarão por nós. Então, precisamos conduzir a nossa mente. Aqui nós fizemos uma ideia, um gráfico representativo, onde nós temos as águas do mar, e aqui são as ondas do mar. E aqui está a ponta de um iceberg. Nós sabemos que os icebergs são montanhas de gelo que desprendem-se das geleiras dos polos e que andam flutuando no oceano. E quando um comandante de um navio visualiza uma porção de gelo acima da superfície do mar, ele sabe que abaixo
tem muito mais gelo que compõe esta montanha, este iceberg. E então ele vai ter um certo cuidado. Para nós termos uma ideia da mente humana, nós colocamos esse desenho do iceberg. Aqui, do nível da água para cima, seriam os nossos pensamentos atuais, o nível consciente exterior. A mente humana que tem o pensamento da atualidade. E que o restante, aquela caixa de surpresa, aquele segredo que até hoje não foi descoberto pela ciência humana, do pensamento, do cérebro humano, fica aqui, que é o nosso passado, as várias reencarnações. Aqui nós também, baseado na obra do Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma, nós colocamos também um gráfico para nós termos uma ideia da personalidade humana, da mente humana. Essa pequena parcela seria o nível consciente exterior da mente humana, do nosso consciente. Esse que nós estamos aqui nos visualizando, escutando, falando, caminhando, comendo, dormindo. Esse é o nível consciente exterior. Agora, além disto, a mente humana guarda um arcabouço astronômico que nós construímos através dos épocas, dos anos, dos séculos, dos milênios, e que para a ciência é praticamente insondável. Mas a doutrina dos Espíritos nos auxilia a compreender esta mente, este arcabouço que está registrado no nosso cérebro e que a ciência humana chama de subconsciente ou de inconsciente, como nós queiramos chamar. Então, Jorge Andréa, para que nós possamos ter uma ideia da construção da nossa mente, do nosso arcabouço, da reserva que nós temos dentro de nós, ele fez um gráfico nos dizendo que o subconsciente presente seria essa pequena parcela. E o que é o subconsciente presente? É tudo aquilo que está registrado na mente humana que aconteceu nesta vida, nessa existência. Aconteceu ontem, semana passada, ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás ou mais. Então está registrado aqui no subconsciente presente. Nas reencarnações recentes, nós temos registrado no subconsciente as coisas que aconteceram nas nossas últimas reencarnações, as reencarnações bem próximas. Depois nós temos o subconsciente passado, e é tudo aquilo que está registrado na nossa mente humana no passado, há várias e várias reencarnações atrás. E depois nós vamos encontrar no subconsciente profundo tudo aquilo que aconteceu nas nossas reencarnações há milhares e milhares de anos atrás. E por fim, o subconsciente verdadeiro é a essência do ser, é a essência do espírito. É lá onde o Senhor do Universo, o grande arquiteto do Universo, Deus, nosso Pai, registrou a essência dos princípios que devem reger a nossa vida pela eternidade, como por exemplo, aqui na essência da vida, ou no subconsciente verdadeiro, nós vamos encontrar aquela questão que Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde estão escritas as leis divinas? E os espíritos superiores responderam: na consciência. Então, na essência da vida, nós vamos encontrar efetivamente aquilo que Deus inscreveu no nosso ser, a base dos princípios que devem reger a nossa existência. Então, quanto mais profundo o trauma mental ou psicológico que estiver registrado em nossa mente, a distonia mental, a doença mental, quanto mais profundo, mais tempo vai requerer para a sua solução. Quanto mais recente e mais superficial, mais fácil de resolver as questões. Às vezes nós temos um trauma psicológico causado nessa própria vida, ou ainda no útero materno,
um susto muito grande que a mãe, quando estava grávida, levou, enfim, ou um período que essa mãe, porventura, tenha passado muita fome, isso vai se registrar no subconsciente da criança, que depois, na sua vida, ela vai manifestar isso em algum momento ou durante toda a existência. Agora também nós temos os traumas mentais, psicológicos, que aconteceram há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, e muitas vezes são dramas pesados, violentos, e que precisam de muito auxílio para socorrer, de muito amparo para a sua solução. Como, por exemplo, estávamos lendo agora esses dias uma revista mensal da Federação, editada pela Federação Espírita Brasileira, que é o Reformador, de junho deste ano, e ali fala sobre a transexualidade, ou sobre os homossexuais, e fala da grande dificuldade desse trauma psicológico, dessa distonia mental, para que essa pessoa, ou homem ou mulher, consiga vencer. Ali nos fala que às vezes esse cidadão ou essa cidadã vai precisar de algumas reencarnações, talvez 3, 4 ou 5 reencarnações, para resolver este trauma psicológico, esta distonia mental. Então, se nós precisamos de 5 reencarnações para resolver um drama dessa espécie, lá se foi praticamente 1000 anos, porque o tempo de vida de 5 reencarnação, mais o tempo na espiritualidade. E ali nos fala então que esses traumas psicológicos que acabam ficando registrados no nosso ser, que às vezes vêm de muitas outras vidas passadas, eles são consequência de nós utilizarmos de forma inadequada a parte genésica do nosso corpo, seja as forças sexuais, a área sexual, enfim, como homem que porventura tenha praticado o estupro ou estupros, ou a mulher que de repente em uma reencarnação era uma mulher muito linda e que utilizou da sua beleza para destruir lares, famílias, então pode reencarnar com essa distonia. Um corpo feminino com desejos masculinos, ou então um corpo masculino com desejos femininos. E isto nós precisamos da esteira do tempo para resolver. É muito importante que tenhamos o socorro da psiquiatria, da psicologia, e especialmente o amparo das várias áreas que o Centro Espírita nos apresenta para nos auxiliar. Vamos passar, tem algumas lâminas que nós vamos passar, porque não vamos conseguir trabalhar todas essas lâminas. Vamos passar estas também, as 6. Assim é que as lesões cerebrais produzidas, podemos passar também, que essa está ligada a outra. Esta é o número 8, passamos a 8, a 9 e a 10, vamos para a 11. Aí, distonias mentais são deformidades mentais e são deformidades da alma, deformidades da mente humana, e chamamos de deformidades da alma quando estão mais incrustadas profundamente no nosso subconsciente, mais próximos da essência da alma. E essas distonias que causam deformidades tanto na mente como na essência do ser, na alma, elas podem trazer como consequência deformidades no corpo físico. Então isto acontece com muita frequência. Há pessoas que têm problemas, por exemplo, da fala, reencarnam sem a bênção da voz, ou então com gagueira, enfim, são distonias, problemas mentais que nós temos em função da utilização de forma inadequada de nossa vida em existências passadas. Vamos à frente. A 12. Por que a necessidade do psicólogo para auxiliar a resolver as distonias mentais? Para auxiliar o necessitado a enfrentar os dramas da própria existência. Nós sabemos
que nós encontramos no mínimo 3 verdades. Quais são as 3 verdades? Normalmente se fala em verdade, a gente fala na verdade. Mas nós gostaríamos de colocar sobre esse ponto de vista. Nós temos no mínimo 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, que é Deus, o Senhor do Universo. E nós, à medida que vamos crescendo, que vamos evoluindo, nós vamos aprimorando o nosso conhecimento da vida, consequentemente nós vamos compreendendo a verdade verdadeira que está muito distante de nós. Portanto, seres errôneos como nós, não podemos ter a pretensão de sabermos tudo e dizer a verdade é aquilo que eu penso, a forma como eu acho. Não, de maneira nenhuma. Então, aquela pessoa que é portadora de uma distonia mental, ela tem o seu ponto de vista excêntrico, sob o seu ângulo de vista, a sua forma de pensar. E o psicólogo, aquela pessoa que estudou 5 anos no banco acadêmico, quem sabe fez mais uma pós-graduação, mais um doutorado, é a pessoa preparada para auxiliar este cidadão ou esta cidadã a compreender a vida sob um outro ponto de vista, sobre uma outra ótica, porque muitas vezes essa pessoa pode ser socorrida pelo psicólogo, e o psicólogo, com a sua maciez, com a sua doçura, vai tentar dizer a ele que a gente pode ver a vida de um outro ponto de vista. Então é muito importante o psicólogo, o psiquiatra, para auxiliar esta pessoa que tem uma distonia mental. Por que a necessidade dos bloqueadores neuronais? O que são bloqueadores neuronais? O que são neurônios? O que são comunicações entre os neurônios? Então, os neurônios nós sabemos que são as células do cérebro e que elas se comunicam entre si e que elas coordenam todo o sistema nervoso do corpo físico. E aquele cidadão, aquela cidadã que porventura tem um aceleramento ou uma hiperatividade dos neurônios, é aquela pessoa que não consegue fixar o pensamento, concentrar em alguma coisa. O pensamento está sempre rodando e não consegue concentrar em algo, porque ele tem uma hiperatividade neuronal. Essa pessoa precisa desse medicamento que vai diminuir a comunicação entre os neurônios e, consequentemente, vai diminuir, acalmar toda a atividade do ser a partir dos neurônios, todo o sistema nervoso do ser. E isso é muito importante, porque vai oferecer-lhe o tempo para ele buscar um profissional da área para ser socorrido, buscar o centro espírita, para buscar resolver a questão na essência, no fundo do ser. E também é muito importante nós considerar que às vezes temos influências exteriores, ou seja, a obsessão. E esta influência exterior, o espírito que deseja nos causar a queda, ele se une a nós e se comunica conosco através do nosso pensamento. E muitas vezes essa entidade espiritual que busca nos levar à queda é ela mesma que acelera a nossa atividade neuronal. Então, quando aplicado o medicamento para diminuir a movimentação, o trabalho do cérebro, nós temos tempo para buscar no centro espírita o socorro nas várias áreas que o centro espírita nos oferece. Vamos à frente. Aqui nós estamos na 13. Por que a necessidade da doutrina espírita? O acompanhamento dos espíritos que vêm além do véu corporal. Então, quando nós adentramos as portas de um centro espírita, os espíritos que amparam esta casa, os trabalhadores desta casa, no plano espiritual, eles veem a cada um que aqui penetra, além do corpo físico, além do nosso corpo carnal, e eles analisam a cada um de nós.
e tentam compreender quais são as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Se porventura há um espírito obsessor junto conosco, um espírito necessitado, que pode ser desconectado, ou quem sabe ainda não é o momento. Ver se no nosso campo energético, no nosso perispírito, tem alguma falha, algum vazio energético por onde pode penetrar as doenças físicas, mentais, enfim. Eles vão analisando e já vão começando a socorrer de acordo com o merecimento de cada um e de acordo com a necessidade de cada um, porque as doenças, os problemas, às vezes são situações que nós precisamos. Se já estamos na condição de poder nos afastar ou nos apartar daquela doença, daquele problema, eles vão auxiliar para que isso aconteça. Se de repente aquela doença, aquele drama, aquele problema precisa ainda continuar por algum tempo, eles vão deixar que isso continue. Mas se há a possibilidade de socorrer, eles vão nos prestar o socorro. E além disso, eles veem, além das influências exteriores, o nosso patrimônio mental através dos séculos, através das várias vidas. Aqueles trabalhadores mais aprimorados, com uma condição mais elevada, ao nos analisar, eles conseguem focar as várias existências passadas. E se nós estamos com uma distonia mental, um problema mental, eles vão analisar e ver qual é a reencarnação que está fixado a matriz deste drama mental, deste drama psicológico, deste drama sentimental, e ver se é possível trabalhar ali ou não. Então isso a gente vê com muita frequência nos trabalhos mediúnicos. Lá na Casa Espírita em Panambi, em um dos trabalhos mediúnicos que nós estávamos desenvolvendo, se apresentou um irmão desencarnado através da médium e com uma certa dificuldade, e nos foi passado o quadro de onde ele se encontrava e nós pedimos para ele que ele olhasse para dentro daquela carruagem. Disse ele: não, eu não vou olhar. Olhe, por favor, olhe para dentro da carruagem. Não vou olhar. Olhe para dentro da carruagem. Eu vejo elas, mas elas também são culpadas. Ele começou a falar. Então, dentro da carruagem estava a sua esposa e a sua filha. Em que época? Na época em que se andava de carruagem. E isto era do outro lado do Atlântico, enfim, onde este quadro fixado. Então, o seu drama psicológico que ele vivia naquele momento, que passou através dos séculos com ele, estava registrado, estava fixado em uma reencarnação sua que ele teve lá no outro lado do Atlântico, no Velho Mundo, no tempo em que o meio de transporte eram as carruagens. Ela era uma rainha e a filha uma princesa. Então ali houve um drama familiar, enfim, que não é o caso de nós comentarmos. Mas para ver, e isto, os espíritos mais evoluídos que estão a coordenar o trabalho das casas espíritas, quando necessário eles vão pesquisar e analisar onde está o âmago, a raiz deste drama psicológico, deste drama mental. Por isso que a ciência humana tem grande dificuldade de desvendar os porões do cérebro humano, porque ela consegue captar aquele triângulozinho pequenininho, trabalha em cima da vida presente. E a doutrina dos espíritos trabalha em toda a construção do cérebro humano, que é onde está o próprio espírito. Passamos à frente, a 14. Pode cruzar. Pode cruzar. Esta é a 15 também. Vamos para a 16. Aí. Ritmos cerebrais, ritmos do cérebro. Então Jorge Andréa nos fala sobre os ritmos do cérebro na sua obra Distonias Mentais e também na sua obra Forças Sexuais da Alma. Quem já ouviu falar em ritmos cerebrais, levante a mão, por favor. Aqui. Muito bem, especial. Então nós sabemos que o cérebro humano, ele vibra X ciclos por segundo. Quando nós estamos agitados, ele está
vibrando rapidamente. Quando nós estamos calmos, tranquilos, ele vibra mais devagarinho. Quando estamos no sono, mais devagar ainda. Quando estamos no sono profundo, mais lento as vibrações do cérebro. E quanto mais rápido ele estiver vibrando, tanto mais fácil nós nos desequilibrarmos e nós fazer as coisas de forma inadequada, porque iremos agir sem raciocinar, nós vamos agir sob o impulso. E quanto mais rápido os ciclos de vibração do cérebro, mais próximo do desequilíbrio nós estamos. Então nós temos que nos observar e analisar as vibrações do nosso cérebro, como nós estamos, para que possamos nos autocontrolar, e vamos falar sobre isso. Nível alfa é quando o cérebro vibra 7 a 14 ciclos por segundo. Então é aquela pessoa que está em paz, que está bem, que está tranquila. De repente está dentro do centro espírita, de repente estamos aqui dentro e os pensamentos não estão lá fora, pensando no cheque no banco, pensando na outra conta, em fazer não sei o quê. Então, se nós estivermos aqui e o pensamento estiver acelerado lá fora, nós não estamos vibrando de 7 a 14 ciclos por segundo. Agora, se nós estivermos aqui, estivermos bem, em paz, conseguimos fazer uma oração, conseguimos serenar, nós estamos vibrando em um ritmo harmonioso, o que é raro, porque estas pessoas que assim agem são aquelas que estão em paz no tumultuado ritmo da vida humana planetária. Então, o ritmo normal nosso da humanidade é este ritmo agitado, tumultuado. E aqui está, ó. Aqui vibra o ser humano de uma forma geral, no ritmo beta, quando vibra de 14 a 23 ciclos por segundo, é mais rápido. Este ser, então, ele tem diversas ansiedades, é um ser tumultuado. Em vez de agir, ele reage. Por exemplo, nós estamos andando, trafegando, dirigindo o nosso veículo preferencial, cheio de razão, correto, tranquilo. Daí de repente se atravessa um motoqueiro lá correndo tudo, e eu tenho que frear para não bater naquele fulano, e daí eu chamo a mãe dele de santa, de meu amor, de não sei o que, bota a mão para fora, gesticula tudo que eu deveria gesticular. Então esse é o normal do ser humano, que vibra em 14 a 23 ciclos por segundo, e nós não agimos, nós reagimos em função dos outros. Reagir, porque o outro agiu de forma inadequada e eu reagi de forma inadequada. Agora, se eu estiver vibrando aqui, ó, que é o ideal para o ser humano, vibrar no nível alfa de 7 a 14 ciclos por segundo, eu vou indo no meu carro, se atravessou a moto, eu dou uma freada, uma segurada, dou uma respirada funda, agradeço a Deus por não ter acontecido um acidente, agradeço a Deus por eu não estar no lugar daquela moto, continuo minha jornada. Este é o ser humano equilibrado. Não somos nós, com certeza. São raros entre nós. Nós dois. São raros entre nós. Teta é quando o cérebro humano vibra de 4 a 7 ciclos por segundo e estamos no sono. E o nível delta é quando a mente humana vibra de 0,5 a 4 ciclos por segundo. É quando o sono é bem profundo. É naquele momento que o nosso irmão João Paulo está lá deitado, dormindo, tranquilo, e daí o nenê chora, e chega a esposa lá, João Paulo, ele... João Paulo, ele não acorda. Então é o sono profundo, o nível delta. O ideal é nós conseguirmos aqui chegar. Vamos passando distorções mentais, dispersões de ideia. Aqui é importante nós compreendermos a dispersão de ideia. A velocidade do pensamento é muito elevada. Nós precisamos nos observar.
Daí a gente tem momentos que a gente se desequilibra e não consegue nem pensar. É complicado. Aí estamos à beira do desequilíbrio total. Temos que nos cuidar. Quando a velocidade do pensamento é muito alta, eu penso numa coisa, penso na outra mais, e não concentro em algo. Então vamos nos observar. E vamos ver se isso acontece com frequência ou são raras vezes. Vamos tentar diminuir cada vez mais que aconteça isto conosco. Para que isso não aconteça, nós precisamos contra-atacar estes fatos. Passar ali na farmácia da esquina e comprar 3 doses desse medicamento. Ele nos ajuda. Calma, 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 calma. Temos que trabalhar. Paciência, paciência, paciência. Trabalhar essas questões não é fácil. Mas nós somos fortes. Nós estamos no mundo aprendendo. Precisamos mudar o nosso ser, reduzir o nível mental, respirar profundamente. A Joana de Ângeles, que é a mentora abençoada desta casa de orações e que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que a humanidade terrestre respira muito mal. Muito mal. Então nós precisamos começar a aprender a respirar. Nós respiramos uma respiração curtinha, nós precisamos ampliar, aspirar pelo nariz, encher o pulmão, a parte de baixo, a parte superior, e depois soltar pela boca devagarinho, para que este ar que inundou o nosso pulmão, ele possa passar para a corrente sanguínea, e esse oxigênio então possa pela corrente sanguínea chegar ao cérebro, e o cérebro humano relaxar, acalmar. Porque quando a gente fica tenso, o pulmão se contrai, todo o organismo se contrai, e a gente joga pouco ar para dentro do pulmão, e então quase nada de oxigênio para a corrente sanguínea. Daí o pensamento da gente fica desse tamanho. Aí a gente faz as bobagens, põe os pés pelas mãos, e depois, quando a gente se acalma, a gente olha para trás. Mas o que eu fui fazer? Como é que eu fui fazer isso? Às vezes, numa atitude dessas impensadas, a gente põe fora o casamento. É natural acontecer. Numa atitude impensada dessas, nós cortamos o canal de ligação com o filho nosso, que é a coisa mais querida que nós temos, com a esposa, com o esposo. Cortamos o canal de ligação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o amigo, com a amiga, com o colega de trabalho. Então nós precisamos utilizar deste fenômeno ou deste efeito físico para jogar oxigênio para o cérebro, acalmar o cérebro para nós poder agir de forma calma, tranquila. Muitas doenças do corpo físico se instalam por falta de oxigenação do organismo. Porque nós respiramos muito inadequadamente, como nos diz a Joana. Oxigênio é saúde, o próprio corpo físico é prejudicado também. Falar devagar. Há pessoas que às vezes em 30 segundos desejam falar 100 palavras. Fala sem parar. Não importa para quem nem o que está falando, mas tem que estar falando. Isso é sintoma de ansiedade. Então, se nós queremos dizer 100 palavras, quem sabe vamos diminuir só um pouquinho, vamos dizer, quem sabe, apenas 10, ou talvez nenhuma. Vamos escutar mais, pensar mais, porque quando a gente fala muito rápido, a gente nem tem condições de pensar sobre o que a gente fala, sobre as palavras, observar a reação com quem a gente está falando, se nós machucamos alguém, se ofendemos ou não. Precisamos falar e analisar esta comunicação, a reação do outro ser. Então, falar devagar é muito importante, é uma reeducação do ser. Vamos estar controlando a nossa ansiedade, caminhar devagar. Há pessoas, eu tinha um amigo lá em Panambi, hoje ele já desencarnou, ele era um empresário,
E ele, de tão ansiado que ele caminhava, ele encolhia os ombros, assim, caminhando assim. Eu achava engraçado, quando ele estava nervoso, ele saía assim. Um dia ele estava passando assim, desse jeito nervosão, e na empresa dele tinha uma fila de funcionário para ir no banheiro, mas ele parou ali, encheu de grito, aquele povo estava na fila do banheiro. Ele totalmente desequilibrado, assim como ele estava bem, daí a pouco ele já estava totalmente desequilibrado. Mas o tempo não permite nós falar muito. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Vamos passando. Vamos passar. Vamos passar. Também vamos passar. Seguimos. Então, nós precisamos muito do centro espírita para a solução dos problemas. Precisamos o conhecimento e a vivência do Espiritismo, qual seja o estudo da doutrina espírita e o trabalho no bem. Já nos dizia Chico Xavier e repetia que o melhor remédio contra o mal é o trabalho no bem. Agora, para nós termos consciência da necessidade do trabalho no bem, para nós termos consciência do quanto esse trabalho no bem vai nos auxiliar, nós precisamos estudar. Feliz desta casa, falava há pouco com o Juliano, me contava ele que tem 13 grupos de estudos. Que coisa boa, que felicidade. E vamos aumentando cada vez mais. Vamos passar um pouquinho, né? Nós vamos para os grupos de estudos. Seguimos um pouco mais um pouquinho, vamos lá. Mais um pouquinho, mais uma, vamos outra, aqui. A profilaxia, a cura ou melhora do ser. Precisamos ser bons, praticar o bem, o amor ao próximo, lembrar da essência do que nos disse Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Conhecer com profundidade a doutrina do Consolador, pois Ele o libertará, o Mestre já nos disse quando esteve na Terra. A doutrina, incluindo todo o seu contexto, que vamos ver, e aqui está. Apenas alguns itens que a doutrina espírita pode nos socorrer, entre tantos outros. O trabalho desobsessivo no centro espírita, a importância que tem. O atendimento presente, enquanto tem o trabalho desobsessivo, um grupo de encarnados com problema de obsessão, ou distonia mental, etc., está sendo socorrido em outra sala, o que a Annelise ia fazer, eu estava fazendo antes, que é o atendimento fraterno, água fluidificada, a leitura das obras básicas, a leitura das obras complementares, a meditação e análise dessas obras, as palestras públicas doutrinárias como essa, que a gente recolhe muitas informações, e os ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tem uma riqueza de conteúdo para nós. Vamos nos inscrever na Casa Espírita para esses grupos. O estudo da mediunidade, o exercício da mediunidade, e aqui, muitas vezes nós não damos a devida atenção para o trabalho do passe. Precisamos dar atenção, porque a importância de um passe no centro espírita, quando alguém está recebendo um passe e que o médium faz a oração e concentra o pensamento, é um jorro de luz que desce sobre o cidadão, a cidadã que está recebendo o passe, e à medida que as energias luminares vão descendo sobre o ser, as energias pegajosas e escurecidas, as energias negativas vão descendo e vão esvaindo-se pela parte inferior do corpo físico. Mas para isso quem recebe o passe tem que auxiliar, concentrando-se em oração para abrir os canais de ligações com o ser universal, para que possamos receber este socorro. A prece. Às vezes, e normalmente a gente não dá o devido valor à prece. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala assim: se tivesseis noção da prece, do valor da prece, então nós precisamos orar mais e com mais fé, com mais segurança, conversar com Deus, conversar com o anjo da guarda, com os espíritos amigos, com Jesus,
elevar o pensamento para que possamos ampliar os canais de ligação com o plano espiritual superior. Então, aqui está o amparo para que possamos resolver as nossas próprias dificuldades. E não esquecer que aquelas pessoas que têm alguma distonia mental, por si só é difícil delas encontrarem o socorro. Então é importante que nós auxiliemos, coloquemos o ombro ao nosso trabalho, vamos trazê-los para dentro do centro espírita, vamos auxiliá-los. Então, como o tempo nos diz que é para encerrar, nós vamos encerrar, né, meu irmão João Paulo? Agradecendo a todos pela presença, pelo carinho, agradecendo esta casa amiga e a todos os amigos que estão conosco, ao auxílio na parte do socorro tecnológico para que o trabalho acontecesse, e a Deus, Senhor do Universo, que possa nos amparar sempre. Que Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado a todos.